All things are only. Que fosse até o seu povo, eu creio que é chamado de um nome melhor, discípulos de Cristo, eles a chamam, porém é na realidade em prol da doutrina de Alexander Campbell. E logo a igreja de Cristo saiu de vocês por causa da música. Isso é correto, não é? E se ele pudesse voltar a eles, ele diria: eu uma vez fui de vocês. And Paul goes back here to King Agrippa and Festus and said, I was once of you. I was the Pharisee of the Pharisees. He come up under Gamaliel, the great teacher, and he knowed all their rules and regulations and just what they believed and what they did not believe, and said, even I persecuted the church of God unto death. See? He said, the very thing that I'm in question about, I was a persecutor of. E Paulo volta aqui ao rei Agripa e Festo e disse: eu uma vez fui de vocês. Eu fui o fariseu dos fariseus. Ele surgiu sob Gamaliel, o grande professor. E ele conhecia todas as regras e regulamentos deles, e exatamente o que eles criam e o que eles não criam. E disse: até mesmo eu persegui a igreja de Deus até a morte. Está vendo? Ele disse: aquela mesma coisa sobre a qual se me questiona, dela fui um perseguidor. And I've always thought that the death of Stevens must have got on to Paul, because when he seen that glorious look on Stephen's face, when he looked up and the clods beating him to death, and he said, I see Jesus standing at the right hand of God. Amen. E eu sempre pensei que a morte de Estevão deve ter deixado Paulo perplexo por causa de quando ele viu aquele glorioso olhar na face de Estevão, quando ele levantou os olhos e os estúpidos lhe batendo até a morte, e ele disse: eu vejo Jesus que está à destra de Deus. And you know, you can kill a messenger, but you can never kill his message, if it's earned. And the message, though Stevens was gone on to stand with Jesus, yet his message lingered on, because Paul kept talking about it, and what he's least of them, and wasn't worthy to be called one, because he had witnessed and give his consent to rid this godly person. E você sabe, você pode matar um mensageiro, porém você nunca pode matar a mensagem dele. É a verdade. E a mensagem, ainda que Estevão houvesse partido para permanecer com Jesus, todavia, sua mensagem sobreviveu, porque Paulo continuou falando sobre ela, e de maneira que ele era o menor deles e não era digno de ser chamado um, porque ele havia testemunhado e deu o seu consentimento para se livrar desta pessoa pia. And therefore, Paul, like all men before man should do, Paul takes his experience back from the beginning to what he was, and then places it and bases it upon the Scripture to show that what he was doing was scriptural. Though it was contrary to their belief, yet he was showing them that it was the Scripture. E, portanto, Paulo, como todo homem, diante dos homens, deveria fazer. Paulo levou a sua experiência de volta desde o princípio até ao que ele era, e então a identificou e a baseou sobre a Escritura para mostrar que o que ele estava fazendo era bíblico. Ainda que fosse contrário à crença deles, todavia ele estava mostrando-lhes que era a Escritura. Therefore, I think that anything, as I've often said, brethren, you who've been in the meetings, that if I'm ever found speaking things that's not scriptural, then I think it's true that, or any other brother, we ought to come to one another and say, that's not found in the Bible. You see, if it's in the Bible, you might have a different interpretation, but if it's in the Scripture, all right.
Portanto, eu penso que nós, qualquer coisa, como eu tenho frequentemente dito, irmãos, vocês que têm estado nos encontros, que se alguma vez me encontrarem falando coisas que não são bíblicas, então eu penso que é verdade que, ou algum outro irmão, nós deveríamos ir um ao outro e dizer: isso não se encontra na Bíblia. Veja você, se está na Bíblia, você talvez tenha uma interpretação diferente. Porém, isto é, se está na Escritura, está bem. Now, Paul was given his interpretation of what the prophet said and what Moses said was coming to pass, and he met Jesus on the road in a vision. And this Jesus called out to him. Agora, Paulo estava dando a sua interpretação do que o profeta disse e do que Moisés disse que ia acontecer. E ele encontrou Jesus no caminho, em uma visão, e este Jesus bradou, chamando-o. Which it should not have been a hard thing for those Jews, as he said, most noble Festus and so forth, that it would be a strange thing to you that God would raise the dead. See? Because if you know what God was back there by the Scriptures, surely you would know that He's able to raise the dead. O que não deveria ser uma coisa difícil para aqueles judeus, como ele disse, ó potentíssimo Festo, e assim por diante, que seria uma coisa estranha para ti que Deus ressuscitasse os mortos? Vê, porque se tu sabes o que Deus era lá no passado, pelas Escrituras, seguramente tu saberias que Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Then he said, it give them the experience of on this road to Damascus of what happened. That to let them know that this Jesus that they were causing so much commotion about him preaching it was the very God that they had served all the time. E logo ele disse, ele transmitiu para eles a experiência de, a caminho de Damasco, do que aconteceu, para lhes anunciar que este Jesus que estavam causando tanta agitação sobre ele pregar isto, era o próprio Deus que havia servido todo o tempo. Because he was in the wilderness with them, who led them, being that light, the fire, pillar of fire that led them, and he appeared to Paul in the same thing, the light again, that blinded him, and he asked, "Who are you, Lord?" Porque ele estava no deserto com eles, o qual os guiou, sendo aquela luz, o fogo, coluna de fogo que os guiou, e ele apareceu a Paulo na mesma coisa, a luz novamente, que cegou, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? And he said, I'm Jesus, that you persecute, and it's hard to kick against the pricks. E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, e é duro recalcitrar contra os aguilhões. And he was trying to explain to them what it was. And he was trying to teach them that what that he was presenting to the people, that Jesus Christ was the Messiah, and that he had died and God had raised him up, and that was according to the Scriptures. E ele estava tentando explicar para eles o que era, e ele estava tentando lhes ensinar isso, aquilo que ele estava apresentando ao povo, que era que Jesus Cristo era o Messias, e que ele tinha morrido, e Deus o tinha ressuscitado, e isso estava de acordo com as Escrituras. And that he now had ascended on high to God the Father, and that he was a witness of his resurrection. And that these miracles and signs and wonders, which were strange before the people, were nothing new to a real scriptural believer, because the Bible had spoke of it. E que ele agora havia ascendido ao alto, ao Deus Pai, e que ele era uma testemunha de sua ressurreição, e que estes milagres e sinais e maravilhas, os quais eram estranhos diante das pessoas, não eram nada novo a um verdadeiro crente bíblico, porque a Bíblia falava disto. Look at back in the prophets, how that it prophesied what
at the coming of the Messiah and what he would do. The lame would leap like a hart in Isaiah 35 and different scriptures that he could have referred to. We don't have it written here, but perhaps going back and referring it in his short speech before the kings, because they probably wouldn't be as patient with him as you are with me. So lembre-se dos profetas, como que foi profetizado o que na vinda do Messias e o que ele faria. Então os coxos saltariam como servos, em Isaías 35 e diferentes escrituras a que ele pôde ter referido. Nós não temos isto anotado aqui, porém talvez voltando e referindo em seu pequeno discurso diante dos reis, porque eles provavelmente não seriam tão pacientes como ele, quanto vocês são comigo. Então, then he was explaining it and trying to tell them that the very God that they served, e logo ele estava explicando e tentando lhes dizer que o próprio Deus que eles serviam. And then again he said, in the way that is called heresy. That's crazy, see? The way that's called heresy, that's the way that I worship the God that you worship. See? In the way that's called heresy. E então novamente ele disse, na maneira que é chamado heresia, isso é, loucura. Veja, a maneira que é chamado heresia, essa é a maneira que eu adoro a Deus que vocês adoram. Veja, na maneira que é chamada heresia. I'm sure that today, if we stood with the former churches that we belong to, such as Presbyterian, Catholic, Baptist, and different ones, we could say the same testimony to those people who say that they won't like put the brother in a psychopathic ward or something like that, in the way that's called heresy. Amen. That's the way I worship the God of our fathers. Eu estou seguro que, hoje, se nós estivéssemos com as antigas igrejas às quais nós pertencíamos, tais como presbiteriana, católica, batista e diferentes igrejas, nós poderíamos dar o mesmo testemunho àquelas pessoas que dizem que elas desejam como colocar o irmão em uma enfermaria psicopática ou algo assim. Na maneira que é chamada heresia, essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. What a grand testimony that was before Agrippa, until even in the midst of his talk, Agrippa cried out and said, Paul, Saul, thou almost persuadeth me to be a Christian. See how he brought the Scriptures so clear, yet was contrary to his own synagogue, but the Scriptures are so perfectly clear to, he said, thou almost persuadest me to be like you are. E que grande testemunho foi esse diante de Agripa, ao ponto que até mesmo no meio do discurso dele, Agripa clamou e disse, Paulo, Saulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Veja como ele trouxe as escrituras tão claramente, todavia era contrária à sua própria sinagoga. Porém as escrituras estavam tão perfeitamente claras que ele até disse, por pouco me queres persuadir a que me faça como tu és. Paul said, I wished you were. Amen. Altogether. Only I wouldn't want you to be in these chains that I'm in, you see. But to be a believer like he was, in other words, if I wish to God that you seen the revelation like I see it, in other words, I wish you could do that. I just wish that you would. Paulo disse, provera que se tornassem todos, só que não desejaria que estivessem nestas cadeias que estou. Vejam vocês, mas que se tornassem um crente como ele era. Em outras palavras, se eu provera a Deus que vissem a revelação como eu a vejo. Em outras palavras, eu desejaria que pudessem fazer isso. Está vendo? Eu apenas desejaria que vissem. When Festus, I believe, had told him that he had studied too much, he was off at his head. But he let him know that he wasn't, that he knowed where he was at. Quando Festo, eu creio, lhe disse que ele tinha estudado demais, que ele estava fora de si, porém ele o fez saber que ele não estava, que ele sabia onde ele estava. And I would say this morning, brethren, I ought to
Então, porque não está chegando. Mal acende, daqui a pouco ela apaga. Então está tendo não está chegando a energia lá, né? Mas foi muito bom a pregação da sexta-feira, como todos os cultos, né? Irmão Creuto, né? Eu achei diferente, eu olhei ali, fiquei, mas será que é o fulano? Não, acho que é o irmão do irmão Daniel. Deus abençoe, bem-vindo. Então, alguma coisa acontece. E a gente vai perdendo o ânimo, né? Vai se esfriando. O outro foi, entre tantos, o Espírito Santo está aonde? Não, foi um destaque, né? O Espírito Santo está aonde a palavra é ensinada. Então, eu não tenho dúvida que ele está no nosso meio, né? Eu creio que não tem faltado a palavra. Eu posso faltar, né? Mas a palavra não tem faltado para nós. E nós só vamos conseguir trabalhar se nós alimentarmos. Coloca alguém para trabalhar, se não tiver o café da manhã. Às vezes sem o café até ainda passa, né? Chega meio-dia se tremendo, mas ele chega, né? Mas se ele não almoçar e depois, acho que ninguém merenda mais, 3 horas, acabou isso, né? Da merenda ainda, Marcelo? 5 refeições, né? Meu Deus, tem que trabalhar muito. Trabalha então, né? 5 refeições por dia. Muito bem, irmãos. Vamos então à leitura? 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 11 ao 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amado Deus, poderoso Pai Celestial, é tão bom estar aqui, ó Deus, reunidos em torno da Tua Palavra, para Te agradecer por esta semana que tem passado, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu, pelas bênçãos. E nesta manhã estamos aqui para cultuar o Senhor, para oferecer o nosso culto e a nossa adoração a Ti, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela escolha do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos em outro lugar.
Às vezes, quem sabe, dentro de uma grande igreja, dentro de um grande movimento, mas o Senhor nos cruzou o nosso caminho. Antes da fundação do mundo, se ouviu cada um de nós e tem nos colocado neste lugar. Na tua palavra, Deus, que nunca venha faltar para nós o pão de cada dia, nem a tua palavra para as nossas almas alimentar. Ajuda-nos a ser mais espirituais para compreender as coisas espirituais. Abençoa todos que têm chegado nesta manhã e aqueles que não puderam, estenda as tuas mãos de misericórdia sobre cada um e livra, ó Deus, do mal desse dia. Venha de encontro às nossas necessidades e acrescente as bênçãos da leitura da tua palavra em nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis assentar-nos. A mensagem, a adoção espiritual, deixa eu ver aqui, o parágrafo que o Mombrana, eu me achei ali, parágrafo 62, o profeta diz: para ficar com Deus, permaneça amável. Deus é amável. Para ficar com Deus, fique com o amor. Deus é amor. Permaneça manso. Nunca seja um autossuficiente. Não é um bom espírito. Mombrana diz na mensagem: a perfeita força por perfeita debilidade. Não queira ser um dom alguém. Vamos andar na luz que Deus nos deu. Nunca queremos saber mais e mais do que aquilo que Deus tem dado para nós. Se Deus nos deu uma pequena luz, é com essa luz que você vai chegar lá. Você não está em trevas. Deus deu a um a mais, um dom a mais, uma sabedoria de Deus, o entendimento. Ele tem que exercer aquilo, porque ele deixou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para quê? Doutores, ensinadores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esses ministérios, esses dons é dado por Deus. E ninguém tem que correr atrás. Se Deus deu, Deus deu. Na mensagem O Filtro do Homem que Pensa, você não vai ter um lugar no céu porque você foi um pregador. Vai ter um lugar melhor do que um membro. Não. Apenas Deus te responsabilizou mais nesta vida de entregar o que é certo, o que é correto, de permanecer com a palavra. É isso que nós temos que fazer. Mas parece que hoje a gente não entende bem a mente, né? Parece que é uma mente carnal. Eu quero torcer a Bíblia e quero que Deus tenha que aceitar. Eu estou errado, o irmão tem que aceitar. Não, vamos buscar a Bíblia, São João 5,39. O que está dizendo lá? Examinai as Escrituras, cuidai ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, disse Jesus. Alguém falou não estar na Bíblia, ou está afastando um pouquinho, quem acrescenta e quem tira não tem parte na árvore da vida. O que você está fazendo na igreja então? Será que não dá de parar? Esse grande homem, sábio, teólogo, está falando assim que eu posso fazer tudo. Mas o grande Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que nele há, ele diz que não. E aí, como é que fica? Você vai obedecer o homem ou vai obedecer a Deus?
Jesus disse para os fariseus, que eram as denominações do dia: vós ensinais suas doutrinas, são preceitos e doutrinas de homens. Então o homem facilita tudo. Vamos terminar o parágrafo? Tome os pensamentos dele e deixe que os pensamentos dele sejam os seus. E leve a sua mente carnal. E repita-os e diga: ó Deus, tira todas as minhas dúvidas. Deixa o meu pensamento ser os teus pensamentos. Olha, que coisa boa, né? Que oração que devemos fazer. Tira todas as dúvidas. Deixa que o meu pensamento seja os seus. Porque a mente de Cristo, nós não temos que ter ela na nossa mente. É no coração. A mente de Cristo no coração. E vocês, doentes, façam isto enquanto estamos falando. Apenas tirem, julguem fora o pensamento de doenças e peguem os pensamentos curativos de Deus e deixa-os se tornar seus pensamentos. Ter a mente de Cristo. Quem não sabe quando vê um pensamento errado? Nós estamos livres? Não, o profeta diz que não. Será que todos os pensamentos que vinham sobre o Mombrana eram pensamento bom? Será que nunca passou algo na mente do Mombrana, na mente dele, como homem? Porque ele diz: é óbvio que os pensamentos vêm sobre nós. Agora não deixe que ele venha fazer ninho. A expressão é: os pássaros voam sobre nossa cabeça. Não deixe ele fazer um ninho ali. Se você sabe que aquele pensamento não é bom, você começa a expulsar aquilo. Deus tem misericórdia de mim. Esse pensamento não é de Deus, não. Porque já ouvimos tanto, né? Buscar a Deus. Agora veja, então há muitas facilidades hoje no mundo evangélico. E por que não dizer dentro da mensagem? Há muitos que têm a coragem, a vez de facilitar. Não é ser rígido, é entregar a palavra. Que o profeta diz: um dia você vai ouvir esta palavra que eu preguei. Foi assim que eu preguei, meu irmão? Não, então, eu não sou responsável, diz o Mombrana. Eu prego, mas não sou responsável pelo tipo de pastor que você escolhe. Se puder tirar um pouquinho. Vou procurar uma mensagem aqui, eu creio que é rápido. Parece que a gente lê uma coisa e vai mudando, não vamos acompanhar, né? Deixa a linha do Espírito. Filadélfia, a era de Filadélfia, parágrafo, creio que é o 90. Deixa me ver aqui. Filadélfia. A gente entrou em assuntos, né? Pastor, e aqui ele fala de pastor. O bom pastor, né? Deixa me ver. Vou começar no 93. Mas ele fala de uma porta aberta, eu vou para o 94. Ele contando uma experiência, né? Quando eu estava lá no Oriente, eu vi que todas as noites o pastor ajuntava suas ovelhas e ele as colocava no aprisco. Depois ele as contava. E quando ele estava seguro que todas estavam ali dentro, ele se deitava na porta do curral, literalmente, e se tornava a porta do rebanho. Ninguém podia entrar e sair a não ser por ele. Ele era a porta. No dia seguinte, quando eu estava andando de jipe,
com um amigo e eu notei que um pastor começava a conduzir o seu rebanho para a cidade. Imediatamente, todo o tráfego parou, para que o pastor pudesse prosseguir. Ora, as cidades lá no Oriente não são como as cidades daqui. Nós guardávamos todas as nossas mercadorias no lado de dentro, mas lá é como um mercado de uma grande fazenda, como todo produto que na calçada para esquisito, né? Para ver a compra, né? Tá e tudo, né? Transeunte, é o que está aqui. Ver a compra. E eu pensei, aqui é onde começa as contendas. Esperem até que aquelas ovelhas vejam todo aquele alimento ali. Mas quando o pastor prosseguiu, aquelas ovelhas simplesmente seguiram-no. E cada passo elas olhavam para toda aquela mercadoria, mas nem sequer uma ovelha tocou em qualquer coisa. Se eu pudesse tão somente conhecer sua linhagem, eu mesmo teria parado o tráfego e pregado um sermão sobre o que eu estava vendo. O irmão Branham via as coisas e ele tirava ali um sermão daquilo, né? Viu lá uma carteirinha de cigarro lá e daí ele pregou um grande sermão, né? Filtro do homem que pensa. Quando você é uma ovelha que pertence a um grande pastor, você o segue em cada passo, assim como faziam aquelas ovelhas. Você não será tentado a se desviar por causa de alguma grande figura de uma igreja, ou escutar a voz de alguém, de um DDD, ou um PhD, um LLD, mas você ficará com o pastor. Você ficará com a Bíblia. Não é qualquer ouvido, qualquer vozinha que nós temos que dar ouvido. Está de acordo com a mensagem que nós cremos? Está de acordo com o que os profetas pregaram? Tá. Então, prossiga. Mas se alguém chega e torcendo isso aqui, você tem que dizer assim, ele é um pastor. Agora vamos ver que tipo de pastor que ele é. Que tipo de alimento que ele está dando. É uma erva daninha? O irmão Branham chega a falar numa mensagem sobre hambúrguer, né? Pastor tratando de ovelha com hambúrguer. Quem já leu isso? Já leram? Necessário vos nascer de novo. Aí é bom, irmão Daniel. Quem não gosta do hambúrguer, né? Em outras palavras, não tem correção. O irmão chega a dizer assim, nós afrouxamos. Ficará com o pastor e a Bíblia. Diz que as ovelhas conhecem a sua voz e que elas o seguem. Falando de Jesus, irmãos. Mas uma voz estranha fará simplesmente que elas fujam e corram após o seu verdadeiro pastor, graças a Deus. Porém, isso não foi tudo o que vi e aprendi ali. Certo dia, comecei a pensar sobre os homens que tinha visto e fora no campo cuidando de diferentes espécies de animais. Um rapaz estava cuidando de alguns porcos, outro de alguns bodes, outro de alguns camelos, outros de algumas mulas e etc. Então eu perguntei ao amigo que vivia ali, qual o nome que eles davam àqueles homens? E replicou, ele
eles são pastores. Então a gente tinha os animais, o porco, o bode, o cavalo, né? Ele falou da mula. Eram animais. E tinha as ovelhas. E cada um tinha o seu pastor. Tudo bem. Eu não podia aceitar isso. E eu disse: você não quer dizer que todos eles são pastores? Pastores cuidam somente de ovelhas, não cuidam? Não, disse ele. Um pastor é um pregoeiro ou um criador. Assim, qualquer pessoa que cria animais é um pastor. Bem, isto realmente causou-me surpresa, mas eu notei uma diferença entre aqueles pastores e os que cuidavam de ovelhas. A diferença, em muitos lugares, doutrinariamente, são pastores, estão com a mensagem na mão, mas às vezes estão, uns é legalistas, outros são liberalistas, né? Mas nós temos que ficar no centro da palavra, nem acrescentar nem tirar. E deixar que a espada nos lapida. Hebreus 12, né? 4:12. Ela é viva, ela é eficaz. E é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É ela que nos posiciona. Chega a noite, todos os outros, menos o pastor de ovelha, deixe os seus animais no campo e vão para casa. Eu encontrei pessoas amadas que nos rodearam por aqui e saíram, estão numa boa igreja. Diz: não, lá é bom, nós temos um espaço e lá a gente fecha o portão e deixa os jovens lá dentro, vão se divertir, fazer as festinhas deles, coisa boa, bonita, né? Onde é que está o pastor? Veja a linha nossa da mensagem. Quando tem um encontro lá de jovem em Goiânia, como é que é feito? Vai todo mundo, todos os cantos, pastor. Os jovens, os pastores vai, né? Liga para o pastor. O pastor liga para Goiânia. E esse pastor é responsável pelo que ele está enviando. E lá, quem fica na igreja, fica sob os olhares da administração. Nada de estar saindo e chegando meia-noite depois do culto, não. Mas por que isso? Para o bem da tua alma. Mas o que é que o pastor tem a ver com isso? Então ele não é pastor. Ele tem que estar na porta da ovelha, do curral. Ele tem que ver o espírito que está se aproximando. Que atalaia é esse? Ver o louco querer pegar uma ovelha e ele não bater o pé? Não, tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade de conversar, sim, correto. Entre vocês é que tem que se conversar. Para poder até conhecer um ao outro, eles conhecer no entendimento de suas falas. Não é se conhecer do mundo, não. Vou ficar com fulano. Vou ficar com a fulana. Gente, que coisa horrível hoje. Eu tinha pena de uma mãe que mudou, ficou longe, ela me chamava para poder levar a filha dela lá no colégio, né? Eu disse: coitada dessa mãe, pagar carro para lá e pagar para cá. E um dia eu cheguei na escola, ela estava lá no escuro lá. Eu disse: coitada da mãe, está dando um murro na ponta de faca lá, trabalhando. E a filha até namorando, está estudando. E até me atrasou minha viagem. Eu ia levar os irmãos, passava lá e apanhava ela. Não foi muitos dias, me chamou. Tem aula hoje? Não. Não, ela vai dormir na casa do namorado. Bobão. Fica se preocupando com a vida dos outros. O bobo era eu. A mãe pagando um táxi para ela ir dormir na casa do namorado. Então a gente não tem que se preocupar, né, com o erro dos outros, não, né? Mas nós temos uma linha.
Nós temos uma doutrina profética, bíblica. É isso que nós temos que seguir. Não tem que olhar para o mundo. Não. Nós não estamos em Laodiceia, irmão. A era de Laodiceia, mas no espírito de Laodiceia nós não podemos estar. E isso nós temos que ver, entender, que não é a Bíblia. Você crê que Paulo tinha o Espírito Santo? Era um homem de Deus? Prisioneiro. Prisioneiro na palavra. Não é essa coisa vulnerável, para cima e para baixo. Que também não sabe se vai casar. Aí ficam manchados, manchadas, com fotos vulgares. Depois, olha, não, aquela moça, não, namorei com ela no tempo, ela mandou foto assim para mim. Aquele rapaz mandei, é bonito. Onde é que está Deus? O Deus que tu está louvando. Onde é que está Deus? Nos céus? Onde está a deidade? Tem que estar dentro de nós. Deus está agradando dessas coisas? Pode você ter um casamento abençoado? Pode. Se já conseguiu a namorada. Gente, namoro. Tem que explicar. Não é esse namoro do mundo. Esse fica. Você tem o direito de conversar. Porque você não conversou com ele ainda. Você está vendo só lá de fora. Mas as palavras, as conversas, você vai alcançar e vai saber quem é quem. Às vezes ele solta até como é que ele quer a esposa, mas é a convivência dele. Ó, você tem que ficar em casa, vou botar a cinza aqui na porta e você vai. A minha avó contava isso, irmão. Vocês pensam que é brincadeira? A pior desgraça da vida de um casal é o ciúme. O símbolo do amor. Mas tem aquele ciúme doentio, que mata. Quantos homens mata pela esposa e vai presa e ela fica lá de fora? É Deus isso? Não, isso é demônio, espírito demoníaco mesmo, doente, ciúme doente. Tem que ter o ciúme. Os animais têm ciúme de suas crias. O pai tem ciúme das suas filhas, a mãe, todo mundo. Não é correto? Mas não pode ser doentio. Porque o próprio Deus tem ciúme de nós, irmãos. Já pensou? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Aos olhos do mundo, somos nada. Mas Paulo diz, não sabei vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme? Pai, se o pastor não tivesse ciúme da igreja dele, é claro, entenda qual o ciúme, aonde você está indo, que você está alimentando. Você vai trazer para dentro? Pode infectar outros? Pode trazer um espírito? Pode trazer um bonezinho assim, que o boné diz, né? Se vir na quarta-feira com um chapeuzinho de lado, no domingo já tem outras irmãs também. Porque às vezes tem um desejo, está dentro, não tem coragem de fazer, mas deixar um fazer primeiro. Não foi combatido, então eu posso fazer também. É só pegar a mensagem, a flecha do livramento, que vocês vão encontrar essas coisas. Isso aqui não é para ganhar alma. Isso aqui é para nós permanecer. Porque o mundo não quer, não. Quem aceita isso aqui somos nós, que temos a mente de Cristo. Se não tiver, não aceita. E se não aceitar isso aqui, não pode chegar no céu. Se eu não aceito a palavra, como é que eu vou para o céu? E a palavra é minha? Não. A palavra é de Deus. Agora tem um aí que diz, eu creio mais no Criador do que na criatura. Cita mais a criatura. Mas essa criatura, esse profeta, veio da onde? De Deus. Deus comissionou ele, se tu for sincero, diante do povo e diante de mim, nada parará diante das tuas orações. Quando eu cito o Mont Blanc, estou citando Deus. Mas o Mont Blanc era Deus? Não, mas ele era o porta-voz de Deus, a boca de Deus, como Moisés era a boca de Deus para Israel. Ele é o assim, diz o Senhor, para nós. Como é que eu posso mudar? Sendo que a Escritura manda-se edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, irmãos, há pastores para todo gosto. Há ovelhas de todo tipo. Eu não estou dizendo que nós somos assim. O Mombrana pregou, deixou isso aqui. Então existe um pastor
das suas ovelhas, e coloca no aprisco, e então se deita-se e se torna ali a porta das ovelhas. Oh, graças a Deus, o nosso pastor nunca nos deixa ou se esquece de nós. Quando chegar a hora da noite, eu quero estar em seu aprisco, eu quero estar sob os seus cuidados. O pastor de porco foi lá e reuniu o rebanho dele e deixou lá. O pastor de cavalo da mesma forma. O pastor de bode da mesma forma. Mas o de ovelha tinha diferença. Tinha responsabilidade com as suas ovelhas. 135, prova da sua ressurreição. Mas o homem que continua caminhando com a mente carnal, deixe que um pouco de desânimo chegue. Algumas coisas estejam erradas e vai embora, dizendo: bem, eu pensei que estava tudo bem. Em outras palavras, eu pensei que naquela igreja não tinha problema. Grandes problemas, os problemas surgem na igreja. Por quê? O inimigo das nossas almas está buscando uma brecha. É a Bíblia. João falou sobre isso nas suas cartas. Ele está ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Mas vê, nós temos um coração tão bondoso. Não pense que o diabo vai chegar aí com a máscara de carnaval, com um garfo na mão, igual o pessoal coloca as fotos, misura de um homem, um capeta aí com um garfão para espetar. Não, não é isso não. Às vezes chega de mansinho, com palavras, né? Sapatinho espelhando, gravata, Bíblia debaixo do braço. Oh, mas o diabo não, ele usa a Bíblia. Um tempo ele era bobo, mas ele vai estudando, né? Vai estudando a mente do homem, vai injetando. Um tempo ele encorrentou a Bíblia. Um tempo ele jogou os irmãos lá nas arenas, nas açoitadas e tal. Mas hoje ele mudou a estatística dele. A Bíblia virou comércio. Porque tem Bíblia para tudo. Bíblia para criança, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, e Bíblia apologética, Bíblia não sei o que, e aí vai indo. E nessas coisas vão facilitando as coisas, né? O sábio. Mas ele hoje está dizendo o seguinte: você pode ir ao culto, você pode ler a Bíblia, mas não beba muito não. Eu não estou falando de mim não. O profeta fala isso na mensagem, Deus e seu povo, do parágrafo 7 em diante você vai encontrar isso. Beba muito não, contanto que você não adora verdadeiramente. Ele citou a Bíblia ou não citou? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele sabe que se tu acrescentar, tu não vai ter parte na árvore da vida. Finalzinho de Apocalipse, lá no último versículo. Mas eu posso tirar um pouquinho? Também, se você tirar uma palavra, você não terá parte na árvore da vida. E você está em parte com quem então? Quantas árvores teve no jardim do Éden? Tinha a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, né? Está aqui o ser justo e o ser maligno. E Deus deixou Adão de livre-arbítrio para escolher. Você tem o livre-arbítrio de escolha. Mas você tem a mente de Cristo? Então chega aquele desânimo. Alguma coisa esteja errada. E vai embora dizendo: bem, eu pensei que estava tudo bem. Mas, que coisa, veja, isso agora, eu pensei que aquela igrejinha nunca falharia. Toda pessoa que tem o olho no outro, ele fica olhando o outro. Principalmente aqueles que estão na frente de um trabalho. Ele também é humano. Um pastor, ele é humano. Ele não pode pegar a escritura para se defender. Mas o profeta disse: se esse homem escorregar, fique ao lado dele. É doutrina ou dê um pontapé nele, expressão do profeta na mensagem do sinal. Porque a doutrina compromete, irmãos. Doutrina errada leva para o inferno, não tem retorno.
E por rejeitar o que você tem na mão, o apóstolo Paulo diz lá em 2 aos Tessalonicenses, por rejeitar o amor da verdade, Deus envia a operação do erro. Pronto. Passa a crer numa mentira, passa a crer num erro, defender aquilo, a ponto de pessoa dizer que eu sei que está errado, mas ele não consegue ir lá, o estado de espírito que assaltou ele. Então você não tem que estar olhando para o ar, olhe para si mesmo. Porque o pecado daquele irmão não te leva para o inferno. Ao você sai da igreja, aquele irmão vem e se reconcilia. E aí? O que tu fez? Tu vai parar de ir na igreja por causa do fulano, do ciclano? Não, não vem por causa dele. Tu vem por causa da palavra, tu vem por causa de Jesus. Abrace isto. Eu pensei que aquela igrejinha nunca falharia. Pensei que aquela pessoa, você está com a sua mente nas coisas erradas, bem? Coloque a sua mente naquele que não pode falhar. Qual é esse Deus? Ele não pode falhar, ele é Deus. Ele disse, vede que eu sou, nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E ninguém escapará da minha mão. E aí? Vamos apontar o dedo para Deus? Ele não falha. Que o seu assunto não seja sobre a sua igreja, mas sobre o seu Senhor. E ele não sobre o seu vizinho, mas sobre o seu Senhor. Que os seus assuntos sejam sobre ele. A vida cristã, ela é recheada de experiência. Às vezes, de uma coisa mínima, né, você tira um sermão, como eu falei agora, experiências, preocupação. A gente preocupa tanto com o vizinho, né? Mas o vizinho não trabalha, mas está gordinho, come todo dia. Como é? Não sei. Mas não é verdade? Fica implicando com os outros. Tinha um rapaz aqui, quando eu trabalhava na estrada, nos ônibus, ele vinha cedinho, vinha aqui na fábrica e voltava, e a gente ia daqui para lá já umas 8 e pouco, já vinha na segunda viagem lá para cá, e um rapaz disse, meu pai, eu não sei como é que esses homens aguentam trabalhar para esse homem. O fulano já vem voltando. Ele passou por ele de ônibus, buzinou e deu com a mão. Ih, olha, o irmão dele só está preocupado com ele, está tão feliz. Não é verdade? É individual. Mas deixa Deus agir, né? Mas eu posso orar? Sinceramente, você deve orar. Parágrafo 30. Prova da sua ressurreição. Então as pessoas, através da tradição, cegaram os homens para as grandes verdades fundamentais da Escritura. Enquanto tem um colocando as pessoas na porta dos céus, tem outro lá para tirar. Não, isso não faz mal não. Não, isso não tem importância não. O que é? Se eu aparar o cabelo? Não, o que é isso? Você vestiu uma blusinha decotada? Tem problema não. Deus quer o coração. Mas se a mente de Cristo estiver no coração, tu não vai fazer não. Ela vai te governar. Essa torre de controle nos governa. Isto é anti-bíblia. É uma abominação tal coisa. Qual é a escritura? Vê para mim não errar, Eduardo. 20, verso 5, ou 5, verso 20, Deuteronômio. Deus enviou seu Filho pregando o Evangelho. Isto é certo. O Evangelho é boa nova. Oh, mas é tão bom querer Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Jesus, eu quero saúde. Jesus, eu quero emprego. Jesus, eu quero uma noiva. Jesus, eu quero um noivo. É bom. Mas quando Jesus chega, que Jesus começa a colocar as regras, mas é isto que é Jesus? Ele não sai da sala quando abre a porta, né? Porque ele diz, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer. Todo ser humano, eu creio, que sente um toquezinho na alma para servir a Deus. Só que às vezes chega esses uns
e cega as pessoas. Jesus chamou de condutores cegos. Você tem coragem de andar em um carro com uma pessoa que é cega? Você vai para onde? Para o abismo. Tu vai seguir uma pessoa com entendimento intelectual, sabiamente, mas é cego espiritualmente? Você vai cair num buraco com ele. Verdade ou não é verdade? É a Bíblia. Condutores cegos. Hoje, eles não têm coragem de entregar a palavra como ela é. São liberalistas. Acabou. Porque ele não pensa na alma, eles pensam numa grande igreja, eles pensam numa grande multidão, eles pensam em eleger o fulano ou o cicrano, para que possa defender eles. Eu vi uma expressão de plenário, eu não me lembro se foi o pastor Adil, eu anotei, está no meu caderno, não anotei o nome do pastor, né? Nós não estamos preocupados com gramática, com palavras bonitas. Nós estamos preocupados de entregar a verdade para o povo. A verdade, porque a verdade é liberta. É isso que nós estamos. O que está escrito? Por que esses... Agora vai lá em Apocalipse 20, verso 8. Por que esses cegos estão liberando, como ali nossos vizinhos, mocinhas e mocinhos? Não, foi liberado tudo agora. Já era, né? Mas agora faz mesmo assim. Oh, meu Deus. Será que ele não pensa na alma? Na alma? Na alma dessas pessoas? Uma alma vale 10.000 mundos. Então, se nós chegar lá com 5 almas, que valor? É 5 almas? É uma igreja com 5 ovelhas que Deus te deu? Dê graças a Deus. Você está no mesmo nível daquele que tem 500 ovelhas. Só o que tem 500 ovelhas tem mais um trabalhozinho, né? De reunir o rebanho, de alimentar o rebanho, de aconselhar mais no céu. Não tem lugar melhor, não. Oxalá, se você não for cobrado. Mensagem sonho certo. Aquele homem, na hora que a morte daquela moça, ela estava ali delirando na mente dele. Não, delirando era ele que tinha delirado, ensinado errado. Ela disse: você foi um traidor, você foi um falso, não me ensinou a verdade. A alma dela estava saindo na hora da morte. O profeta diz na mensagem Almas Encarceradas: e você vê o destino da sua alma. E ele disse: aplique uma injeção nela para adormecê-la, para não contar mais nada, né? O difícil, irmãos, é que os dois caem no buraco. O difícil não é só o líder que vai se perder, não. É quem segue. Apocalipse capítulo 20, verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Procura o outro aí, onde fala lá, os tímidos, os incrédulos, é 28? Ou é lá no finalzinho? Por aí assim. Então, Isaías, ou melhor, vamos pegar de novo. Deus enviou o seu Filho, pregando o Evangelho, isso é certo. O Evangelho é boa nova, Isaías 61. Para vocês que estão anotando as Escrituras, Deus disse ali, falando, Isaías, ou melhor, da vinda de Cristo, ele disse: Deus me ungiu para pregar o Evangelho, para trazer boas novas, para libertar os cativos, abrir as portas das prisões e libertar os cativos. Deus enviou Cristo para abrir as portas das prisões dos homens que estavam nas trevas. E se você observar o tipo que ele falou, libertá-los. Não era os analfabetos, era os eruditos, era os estudiosos, os cultos. Cristo veio para libertá-los. Achou? Versículo 8.
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se é uma abominação, onde este homem achou escritura para dizer que ele pode fazer isso com o seu povo? Onde está a abominação? Com a morte, com os feiticeiros, com os falsos profetas, no lago de fogo. Prova da sua ressurreição, 37. Estou usando só essa mensagem. Vamos para o 42. Agora, estas são boas novas. Este é o Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu no lugar do pecador. Ah, Cristo morreu por mim, então pronto. Já pagou o preço, eu vou deitar e rolar agora. Vou beber, fumar, dançar, mentir, roubar. Não. Ele pagou, ele deu o penhor. Ele pediu agora obediência. Obediência total à palavra nos dá direito ao quê? Ao sinal. E sem o sinal, nós não vamos chegar lá. Sem o Espírito Santo, não. Ninguém pense que vai chegar ao céu sem o Espírito Santo. É por isso que Deus enviou o profeta para trazer essas coisas no espírito de Elias, porque Elias não poupou o pecado. Não. João Batista, no espírito de Elias, não temeu Herodes, não. Herodias, não. Não temeu Acabe. E a mensagem veio para nos colocar na posição correta. Boas novas, este é o Evangelho. Evangelho é o que Cristo morreu no lugar do pecador. Que Cristo morreu no lugar do homem enfermo. Cristo tomou o lugar do pecador. Cristo tomou o lugar do homem aflito. Cristo tomou o lugar dos loucos. Cristo tomou cada lugar e nos libertou de cada aflição e de cada pecado pelo qual o diabo nos colocou na prisão. Cristo chegou para nos perdoar, libertar e libertar de tudo. Quantas pessoas já foram libertas? E quantas coisas ainda tem de ser tiradas de nós? Agora, o Deus que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Na jornada da vida, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter altas e baixas. A Bíblia diz que nós temos até o dia de Jesus Cristo para nos aperfeiçoar. Então vamos cruzar os braços, vamos descansar. Talvez o dia de Jesus Cristo está tão perto. Depende do que você está olhando, depende do desejo que está no teu coração. O que está dentro do teu coração, você vai falar. Qual seria o desejo para nós? Que nós estamos aguardando? Um arrebatamento. Mas sem o Espírito Santo, aquele homem que entrou lá, que passou lá, não passou pela porta, porque ele tinha que receber uma vestimenta nupcial. E o profeta diz na mensagem das virgens que aquela vestimenta era o Espírito Santo. Você pode até entrar pela janela, mas alguém vai olhar, amigo, por onde você entrou? Ele estava diferente. Ele foi identificado. Aí ele foi poupado. Coitado, esforçou tanto. Ele queria tanto, só não queria entrar pela porta. Ele não queria que Jesus fosse o pastor dele. Ele entrou pela janela e ficou escondidinho lá. Mas quando alguém detectou, cadê sua vestimenta? As 10 virgens também estavam esperando o noivo. Todas eram virgens. Mas só quem tinha o sinal que pôde ver. Só quem tinha o azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Eis a meia-noite é o noivo. Saiu-lhe ao encontro, mas agora em trevas? As lamparinas secas, às vezes até santificada, mas sem o azeite,
sem o Espírito Santo. O profeta diz que é um perigo quando o homem está santificado, porque ele precisa de um preenchimento. Para quando alguém chegar ali e bater, saber dizer não. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não receba em casa, não. Não é ignorância, não, para o bem seu. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Começa a ouvir uma coisa errada, daqui a pouco você vai buscar aquilo, e acha a base na Bíblia e na mensagem para sustentar o erro. Mas quando nós temos a mente de Cristo, é diferente. Parágrafo 50. Cristo veio para libertar os cativos. Você não tem que entrar preso, você não tem que estar preso em hábitos. Irmãos, tem coisa que tem que ter esforço. Tem coisa que você tem que esforçar. Ah, mas não é para quem quer, não é para quem corre, para quem Deus usa de misericórdia. Mas você não está ouvindo? Você não está com a mensagem na mão? Tira essa dúvida. Diga, Senhor, eu quero. Você não tem que estar preso com os hábitos. Há uma vida cristã pela metade. Eu fico com dó de abrir mão. Vou ficar com a metade disso aqui. Não, libera. Porque não é só de pão, Veralme, é de toda a palavra, de Gênesis e Apocalipse. É toda a mensagem. Não tem que estar com hábitos a uma vida cristã pela metade. Deus não quer que você seja desta maneira. Deus quer um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 13 e 14, completa lá depois. Falei parte do versículo só. Ele deseja que você esteja livre. Deus ungiu a Cristo para pregar liberdade, para abrir as portas da prisão. E cada vez que você, digamos, que você está sentado ali, e a sentença de morte está sobre você, a primeira coisa que você sabe, eles estão se preparando para te levar para uma forca, ou te executar de algum modo. A primeira coisa que você ouve alguém descendo a rua dizendo, espere, eu tenho o perdão, você não tem que morrer. Agora, você não tem que esperar até sair da prisão, você está imediatamente tão livre como será quando sair. Então o homem pode ser apenas tão feliz em uma prisão como ele estaria fora da prisão, contanto que ele saiba que o seu perdão foi assinado. Esta é a maneira que esta manhã aqui está para cada homem e mulher que tem um coração faminto, que tem um coração que tem sede. O Mobrano pegou uma mensagem sobre sede, que é uma sede que nós temos. Há uma sede dentro da pessoa. Cada pessoa tem uma sede. Ou pelas coisas de Deus, ou pelas coisas do mundo. Não é verdade? Ele tem aquele hábito de sair no fim de semana. Ele vai cultuar alguém, porque o ser humano ficou para adorar. Está dentro de cada um. Adorar. Então, faminto para sair das celas da prisão nesta manhã, as boas novas do Evangelho foram pregadas. E não importa se você ainda está enfermo, se você ainda está preso, você pode simplesmente estar livre, porque as novas chegaram. Você foi perdoado. Cristo subiu há uns 1900 anos atrás para libertar. Nesta manhã, cada prisioneiro abriu as portas da prisão e os deixou sair. Oh, que coisa maravilhosa! O mundo vive
numa prisão. Prisão não quer dizer uma cela cheia de grade, um quartinho pequeno com tanta gente. São prisioneiros do mundo. Prisioneiro do vício, do pecado. Como nós somos prisioneiros de Cristo. Tem coisa melhor ser prisioneiro de Cristo, ser feliz, ter satisfeito com Cristo? Não é de se admirar que o poeta tenha se emocionado quando ele ouviu aquilo. A inspiração atingiu e ele disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, livre para sempre. Um dia ele virá, ó dia glorioso. Nós estamos aguardando esses dias. Pastor, e esses que já foram? Chegou o dia. O tempo está próximo. João diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Aí vem a mente carnal: meu avô falava isso, a meu avô já tem 50 anos. A minha avó ouvia falar a mesma coisa. O meu pai fala, minha mãe fala. O reino de Deus nunca chega. Mas tu está preparado para o reino de Deus? Nós aguardamos um arrebatamento coletivo. Mas se nós for antes, tem uma coisa: os que foram antes vão ressuscitar primeiro, para que eu estiver vivo, serão transformados em um abrir e fechar de olho. Se nós não crer assim, nós estamos perdendo nosso tempo. Temos que crer nas Escrituras. Temos que crer na ressurreição. A ressurreição é para todos. Todos que desceram ao pó vão ser ressuscitados. Mas para quê? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eternos. Eu vou receber, mas como é que está a tua vida com Deus? A esperança do crente está aguardando a segunda vinda. Este é o grande princípio. Noé pregou, o povo zombou, mas Deus cumpriu. Israel foi massacrado, escravizado, mas Deus enviou o libertador. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E assim veio. E ele disse: eu vou para o Pai. Eu vos vou preparar lugar, e virei outra vez. E nós estamos aguardando esta vinda dele, para nos levar, para morar nesta casa que ele tem preparado para nós. A esperança do crente está aguardando a segunda vinda. Este é o grande príncipe, o qual abriu as portas da prisão da liberdade. O débito foi liquidado, tudo foi pago. Deus e os pecadores se reconciliaram no Calvário. Quando Jesus morreu, e Deus o ressuscitou no terceiro dia, para a nossa justificação. Pois quando olhássemos para aquilo e crêssemos, e aceitássemos com todo o nosso coração, estaríamos justificados diante de Deus, vivo. Claro que isto te deixa emocionado, com certeza, isso te faz feliz. Como poderia você ficar calado? Como poderia conter um homem que sabe que a morte está pairando ali na sua frente, sabendo que ali vem um perdão, isto é correto? Como você acha que o velho Barrabás se sentiu naquela manhã, quando ele ouviu o romano chegando e o grande nas galerias, e quando grandes sapatos de ferro soavam,
e as correntes chacoalhando e lançando-se, arrastando nas ruas e batendo, e sabendo que ele iria morrer? Quando ele abriu as portas, e Barrabás, tremendo e chorando, pronto para morrer, e disse: "Oh, este é o meu fim." Disse Barrabás: "Eu leio, você está perdoado, livre." Ora, ele disse: "Eu não vou morrer." Disse: "Não, você não tem que morrer." Bem, o que tive que fazer por isso? Nada. Não fazemos nada. Bem, como isso aconteceu? Então o centurião teria levantado ali e dito: "Vê aquele homem pendurado ali na cruz? Vê aqueles grupos de zombaria em sua face? Vê as feridas da sua mão? Elas eram tuas, mas ele tomou o teu lugar. Ele abriu as portas da prisão para você que foi condenado à morte. Ele tomou o seu lugar." A raça humana estava nessa condição, condenada à morte. Deus foi lá e veio a zero no Calvário, tomando um corpo de carne, habitou entre nós, fazendo um sacrifício sangrento ali. Era o sangue de Deus, de Emanuel, que estava sendo derramado ali, para nos resgatar da garra do pecado e da morte. E na manhã da Páscoa, Deus levantou para nossa justificação, pois fomos justificados, como cremos na história e aceitamos a paz da justificação. Varre o nosso coração como as ondas do seu ser. Deus não nos deixa abandonado. Deus nunca abandonou o filho. Nós é que abandonamos. Quando você deixa a palavra, você está abandonando a Deus. Porque Deus, Ele é a palavra. Deus não abandona. Ele sabia que seria tudo confuso nos dias que viriam, através de ensinadores da palavra e assim por diante. Como eles iriam misturar tudo? Porém, Ele enviou um mensageiro direto, o Espírito Santo, que é a vindicação da ressurreição. Se não há nenhum Espírito Santo para vindicar isto, então eu não poderia crer na ressurreição. E não teria nada, exceto teologia. Ou não seria nada, a não ser uma concepção mental. Mas hoje não temos que ir. Tudo bem. Com a concepção mental, tudo bem. Com a teologia, mas temos uma testemunha direta. O Espírito Santo é uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Tão mal ressurreição do Senhor Jesus. Tão mal compreendido pelo povo hoje, no nosso dia, tão mal compreendido, mas é a esperança. Quando ele deu a última comissão ali, quando ele disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem." É a Bíblia que diz que serão condenados. 63. Porque a palavra de Deus, isto é correto. Deus não pode voltar atrás com a sua própria palavra. Deus fala uma palavra, ele tem que ficar com ela. Ele tem que ficar com ela, com a palavra. Por isso que ele diz lá em Gênesis que é errado, lá em Apocalipse também tem que ser errado, é o mesmo Deus. Sua palavra, Deus fala uma palavra, ele tem que ficar com ela. Eu posso dizer uma palavra e voltar atrás, você pode fazer o mesmo, mas Deus não pode. Quando ele fala uma palavra, ele tem que ficar com ela. Ele disse: aquelas palavras estão
Deus honra a sua palavra. 65. Agora você não pode fazer isto do seu próprio jeito. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Irmão, nem no natural não dá certo. Se você vai fazer algo para uma pessoa, um trabalho, ele vai dizer, eu quero assim, quero assim, eu quero assim. Mas nós, como humanos, achamos que devemos fazer de qualquer jeito. Dá uma olhadinha no Velho Testamento, no sacrifício que era feito ali. Qual a exigência que Deus fazia? O animalzinho tinha que ser limpo, não podia ser aleijado, não podia ser cego. Só Deus é misericordioso. Nós somos tão errados que às vezes o mais ruim queremos dar para Deus. E nós somos ainda plantinha de estufa. Eu creio que tem alguém aqui que não está vindo, que eu até tirei haver aquela liberdade de tirar uma brincadeira, né? Pessoas já recebeu bênçãos e bênçãos, curas. Aí eu disse, quando não presta mais, aí dá para Deus. Eu vi que o semblante foi um semblante, uma risada assim, bem discreta, assim, meio coisa. E desde então eu vi o esfriamento. Mas é verdade ou não é verdade? Ué, só vamos lembrar do amigo, é quando a gente precisa do amigo? Não, para Deus é o de melhor. É o que é puro para Ele. Senhor, esse daqui nasceu aleijado mesmo, sabe? Sacrificar para o Senhor. Irmãos, é verdade. É a Bíblia. Tinha animal que podia ter nem mancha. Ainda tinha que ser lavado. Você fala pia de ouro lá na Bíblia, aquelas coisas. O animal tinha que ser lavado. O cordeiro ali para ser sacrificado tinha que ser lavado. Irmão Branda, por que Jesus teve que batizar? Que se o pecado, o batia para perdão dos pecados? Que lá no Velho Testamento o cordeiro era lavado para o sacrifício. E ali estava Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo batizado nas águas por João. É bom ter profeta, né? Vamos encerrando. Agora você não pode fazer isso do seu próprio jeito. Porque às vezes até dá certo, na vontade permissiva, mas não é permanente. Sempre a vontade permissiva, ela vai. Aquela carreira, daqui a pouco você começa a cansar. Começa a cansar. Meu Deus, mas não. Você pediu tanto que Deus permitiu você fazer. Você não pode fazer. E como você tentar colocar papel em um edifício e pintá-lo, e quando as condições estão muito ruins, quando o alicerce está condenado, aí eu quero construir o que mais? O alicerce está condenado, a atmosfera não está boa, há ruídos no casamento. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração de casal intrigados. Nós temos que atentar para essas coisas. Se o governo condena uma casa, o alicerce está podre. Como pode você construir aquela casa? Você está construindo apenas para uma queda. Não importa o quanto você pinte o lado exterior, quão bom seja o papel que você coloque pela condição da telha, que você coloque em cima dela, quantos relicários você construa, a quantidade de crucifixos que você coloque ali, ela tem que cair, pois a fundação está errada, a fundação está podre. Tem que ter uma fundação, tem que ter um fundamento, tem que ter diálogo, tem que sentar e tem que conversar. Gente, eu não sei, Deus me deu graça. Pensa no homem que orou para casar. Não é brincadeira, não. Acho que tem marca até hoje.
Mas eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. É Ebenezer. Eu não sei como um homem dorme fora da esposa. Ah, meu filho. E nem ela vai dormir fora de mim. Eu casei para ter uma esposa. Nós temos um quarto para dormir. Aí vai tratar assunto com alguém e a mulher está lá embaixo, o tapete da coisa. Quando puxar a ficha, mas sabe quantos anos que ele não dorme na cama comigo? Quantos? 5 dias? Não, 5 anos. Como é que pode ter afeto? Como é que vive um casal desse? Que amor tem esse casal? Misericórdia, gente. Não, sabe, o filho tomou o quarto. Eu conheço um que o filho tomou o quarto. Como é que pode? Tu casou com teu filho ou foi com teu marido? Vai esfriar o amor. E vai ter uma queda, porque o alicerce está podre. As suas orações não estão chegando lá. Você tem mensagem para isso. Agora só bota na tua cabecinha, tira a mente carnal. Como é que você vai rejeitar o seu marido? Como é que tu vai rejeitar a tua esposa? Para ficar cobiçando? É ela que te livra do ato do adultério. É ele que te livra. Casou para quê? Acho que isso aqui fosse uma casa que é um lar. Não, casa não é lar. Os homens têm que pensar mais nessa parte também. Que a mulher deve ser submissa, acho que ela é o tapete da coisa. Tudo de ruim é a mulher. Quando um homem joga muita sombra na mulher, pode sentar e conversar com ele. Eu tenho experiência. O errado da história é ele. Que quando eu faço errado aqui, eu corro na frente para contar para os outros, eu sou o errado. Quando tu chega numa vizinhança que alguém, olha, aquele ali não paga, olha, aquele ali é mexiqueiro, é aquele que está te falando que é o problemático. Essas são experiências que a gente tem ao longo da vida. O profeta chega a dizer, a melhor coisa para o homem, além da salvação, uma boa esposa. Uma boa atmosfera. Tem um que ele almoça 8 da noite, trabalha de domingo a domingo, pensa que é vantagem. Não, isso não é vantagem, não. Tu tem que ter tempo para a família. Todo dia, mulher, não, mulher, tudo demais é muito. Mas hoje nós vamos na praça. Hoje nós vamos sentar hoje lá no fundo do quintal. Olha, não vem para cá, não. Lá vocês estão se acertando. Irmão, tem pessoas descrentes que dá 10-0 em crente. Eu conheci um casal, eu era solteiro. Eu me inspirei naquele casal. Não era crente. Eles passavam de mão dada, conversando, voltava meio-dia de mão dada, conversando, ia depois de mão dadas, conversando, e a velha até sorria na rua. Eu disse, que coisa bonita. Quando tem outros que tem todo o ensinamento, mas não deixa a coisa descer. É eu. Que é eu, o quê? Eu sou o errado da coisa, não tem que ceder. Não tem que ceder. E quando a coisa estiver de bem, naquele momento íntimo, olha, aquela palavra, não agradei não. Aquele seu gesto que você fez perto do meu amigo, ou perto da minha amiga, faça mais não, fiquei com vergonha. Sabedoria. Mas tu falar na hora, ele vai bater o pé, e a vez do pescoço, aí vai pros tapas. Aí dá cadeia. Ainda bem que as irmãs não fazem isso. Será que uma irmã já deu parte de algum marido? Você já viu isso, irmão? Façam não. Uma hora ela pode resolver, né? Mas eu creio que não. Não vai perante os infiéis, não, né? Acho que tem alguém que pode recorrer. Pastor é para isso, né? Estão intrigados? Sentar ali, conversar, deixar os dois de bem. Não só na presença do pastor, né? Mas continuar a vida, né? Conjugal. É muito bom. O profeta diz, eu ia trazer isso hoje, mas Deus não deixou, mudou. O profeta diz que você tem direito de casar. Tem direito de ter uma esposa, um esposo. Eu quero tanto. E quando eu consigo, agora eu meto os pés. Acha que ela tem que suportar ele de qualquer jeito. Não. Não é assim não. Ela acha que ele tem, não é assim.
Ele gosta de um cafezinho às 5 horas da tarde, chega do trabalho, faça para ele. Chama-se agradar. Uma xicrinha de café agrada? Um pirulitozinho chupado, o Mont Blanc agradou tanto daquela criança. Que coisa boa! Palavras boas! Mas chega em casa, já vem 4, 5 pés na mão. Já vem trabalhando no sol quente, nas alturas, né, montanha? Aí chega em casa, a mulher está mal-humorada também. Aí pronto, aí sai faísca mesmo. Não, deixa passar, deixa acalmar, deixa tirar a botinha do pé. Gosta de uma aguinha? Se quiser chamar de amor, de bem, eu não sou muito essas coisas não, sabe? Quando vem coisa de muito bem, a ver, olha bem no pé do vidro. Olha, bem, por que tu não fez isso? Mas que bem é esse, gente? É assim ou não é assim? É amor. Ainda torce a língua, amor. Vocês gostam, né? Mas é verdade, eu já vi pessoas assim, na melhor que tá no bem, no amor, tá brigando um com o outro. Ameaça o dia, meu Deus do céu, o que é isso? Faz uma viagem uma hora e deixa ele sozinho. Faz uma viagem uma hora e deixa ela sozinha. Vai sentir falta. Vai sentir falta. Nós precisamos disto nesta vida. E se nós conseguimos nossa companheira, se conseguimos de uma forma sem o conhecimento, mas nós temos o conhecimento agora. Há coisas que podem ser consertadas. Tem coisa melhor que você ter uma família. Você sentar junto, você comer junto, ali está os filhos, ali está a esposa. De repente já casam, aí já vem o genro, já vem a nora. Faça tudo para casar e entrar numa família, sem desgostar aquela família. Porque você faz parte daquela família. Hoje, nessa conta agora, eu vi tanta experiência de casamento, coisa amarga, sabe? Que às vezes o pai quer, não é que ele quer, tem que chegar a hora. Ele vai dizer, minha filha, ele é assim, ele é feio, ele é preto, ele é branco, ele é preguiçoso. O pai tem que explicar essas coisas aí, para a moça, que a mulher está com os olhos velados, a vontade de casar é tanto que não está enxergando que ele não trabalha. Ei, tem barriga de violão? Não, não é assim, né? O pai tem que mostrar. Se ele assiste aos cultos, se ele é dizimista, se ele é, né, o trabalho dele, se ele... Isso aí está nas fitas de casamento compartilhado, parece que é o número 4, se não me engano. Né? Porque se torna aparente, irmão, você tem que considerar. Então não é qualquer pessoa que vem para a tua família, ai, quando a cunhada não dá certo, e quando não dá certo com a sogra, e quando não dá certo com o sogro, aí vira aquela bola de neve. Eu não vou no jantar na casa do teu pai não, porque ele não gosta de mim. Conheci um, passou 17 anos sem ir na casa do sogro, o sogro não queria que ele disse. Essa irmã deve ter sofrido, não foi? Sofreu, essa filha sofreu. Não, tu vem, mas teu marido não. Tu vem, mas os teus filhos não. Tu já pensou isso? Até que um dia ele disse que ele cedeu ao sogro. Falou para a esposa, ó, tu vai ter a aniversário da tua mãe, vai ajudar ela e volta para casa. E eu não vou não. Quando foi no dia, ó, tu vai, eu vou na hora que tiver terminando os comes e bebe, eu vou lá com os meninos e só vou chegar e vou voltar. E aconteceu. Um dos genros mais queridos que ele tinha, chegou para o sogro e disse, você está metendo os pés do fulano? É o melhor genro que o senhor tem na sua família. Não faça mais isso. Não foi com uns 2, 3 dias, o sogro foi na casa do genro. Passaram 7 anos de amizade. Aí Deus recolheu. Irmão, tem coisa que você tem que ceder. Não pode ser ignorante, não. Porque às vezes alguém está querendo ceder. Chegou um pastor aqui e falou para mim, olha, eu tenho um tempo que eu tirei uns irmãos da igreja lá, porque se levantaram e tudo. Mas esses irmãos continuam indo para o culto. Eu, depois de uns 6 meses deitado, mas por que eu estou segurando esses irmãos que não voltam para o posto de DVDs? Não, eu vou chamar. Fulano, 3. Olha, você vai, teu posto de DV, você e você. Um não queria, você vai. Eu estou te ordenando agora que você vai. Porque eu estou vendo que vocês estão vindo para os cultos. Não estão auxiliando, mas vieram. Sabe o que aconteceu? Os 3 estão até hoje e de confiança dele.
Eles viram que estava errado, não saíram para outra igreja, ficaram no banco. Depois de 6 meses o pastor veio, não, vocês vão ser meu auxiliar de confiança. Então agora você tem que ceder. Não pode ser ditador, não. O marido não pode ser ditador, não. Se um dia o feijão queima, ele tem que se derrubar a casa. Se um dia chegou, o almoço não está pronto, fique em casa. Lava a roupa, cuide de menino, leva na escola, busca na escola. Você vai dar conta? Vai queimar tudo, não pegar fogo na casa. Cuida de um comercinho ainda, misericórdia. 10 centavos, dá de comprar um bombom, outro com 5 centavos. Tia, dá de comprar uns. Larga tudo lá, liga o fogão lá, o fogo lá poder atender. Lá, 5 centavos, coitadinho, para comprar um bombom. Eu volto, daqui a pouco tem lá. Tia, e esse aqui dá de comprar um bombom? Então vamos meditar nessas coisas. Somos uma família e Deus agrada. É bom ter uma família. Eu não concluo o raciocínio do genro e da nora. A Bíblia diz que são parentes, viu? Lá em Levítico 18, se eu não me engano, você vai encontrar que a tua cunhada é a tua parente. Vamos ficar de pé? Nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão bom na tua presença. Que nos reste agradecer e pedir ao Senhor que continue conosco na jornada, naquilo que nós pudermos consertar. Ajuda-nos a consertar. Se alguma coisa é impossível... Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Nós estamos aguardando um arrebatamento. Há um lugar melhor. Há um repouso para o povo de Deus, diz o apóstolo Paulo. Há um lugar melhor que essa terra. Nós queremos viver aqui os dias que o Senhor tem dado para nós, mas com amor, te servindo. Tira do nosso caminho todo o mal, o pecado que tão de perto nos rodeia, e abençoa este pequeno rebanho com as bênçãos espirituais, como disse o apóstolo Paulo, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Leva-nos em paz, e à tarde, querendo o Senhor, aqui estamos para mais um culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.